Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, na Nova Versão Internacional diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Interessante, né? A palavra graça, nós estamos vendo aqui, nós somos salvos pela graça e por meio da fé. E isto não vem de nós, vem do próprio Deus, né? Afinal de contas é um dom de Deus. Bem, queridos, vamos falar um pouco sobre a graça preveniente, ok? Que é uma crença dos arminianos, tá? Afinal de contas, quantas graças existem? 2 graças, 3 graças ou uma só graça? Bem, dentro da Bíblia, se nós formos ver todo o Novo Testamento, a Bíblia fala da graça, somente da graça, né? Que é oferecida a todos os homens, né? Bem, como o nome sugere, graça preveniente é uma palavra que significa vem antes, né? Uma palavra graça preveniente, ou seja, que vem antes de alguma coisa. Normalmente definida como uma obra de Deus para todos. Ele dá a todas as pessoas graça suficiente para responder a Cristo. Isto é, graça suficiente para tornar possível a uma pessoa que ela escolha a Cristo. Aqueles que cooperam e concordam com esta graça são eleitos, são chamados os eleitos. Aqueles que recusam a cooperar com esta graça são os perdidos. Bem, a força desta visão chamada graça preveniente é que ela reconhece a condição espiritual do homem decaído. Ou seja, é suficientemente grave a situação do homem a ponto de requerer a graça de Deus para salvá-lo. Ou seja, a fraqueza que nós vamos observar nesta posição chamada graça preveniente, certo? É que essa graça preveniente, ela é meramente externa ao homem. Ela não está dentro do homem, ela está externa, certo? Então ela pode falhar, do mesmo modo que o remédio e uma corda, um salva-vida pode falhar, certo? Bem, que bem faz praticamente, tá? A graça preveniente, certo? Quando ela é oferecida de uma maneira externamente a criaturas que estão espiritualmente mortas. Ou seja, o próprio arminiano, ele acredita que o homem está espiritualmente morto. Ou seja, ele acredita na depravação total. E quando nós começamos a ver alguns textos da Bíblia, como por exemplo 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, um homem natural não compreende as coisas espirituais. A Bíblia diz também, em Romanos 3, verso 10, que não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram. Ou seja, a depravação total é algo que é real nas Escrituras. Ok? Bem, então, se todos recebem a mesma medida da graça preveniente, tá? Da crença da graça preveniente, se todos recebem a mesma medida da graça preveniente, ela vem a você e o seu arbítrio é aberto e você decide entre sim ou não. Ok? Esta é a doutrina da graça preveniente. Tá bom? Agora, vamos pensar um pouco. Se a pessoa está morta espiritualmente, ela não tem como responder, né? Responder o chamado de Deus. Tá? Mesmo a pregação da palavra de Deus, ela está lá sendo exposta, mas a pessoa está espiritualmente
morta. Como é que funciona então essa graça preveniente, se ela é uma coisa externa e não interna? Bem, por que então nem todos dizem sim, se a medida ela vem igual para todos? Pense nisso em termos pessoais. Se você é cristão, com certeza tem consciência de que outras pessoas não são cristãs. Por que é que você escolheu a Cristo e elas não? Por que você disse sim à graça preveniente, enquanto elas disseram não? Foi porque você é mais justo do que elas? Ah, não, Deus viu a fé prevista lá na frente. Então você é justo por essa fé prevista. Então veja, então seu vizinho ele não tinha essa fé prevista, ele não tinha essa fé, então ele foi condenado. Olha, veja bem, temos que tentar identificar se nós não estamos nos vangloriando de algo, ok? A justiça, você é mais justo do que o seu vizinho porque ele não aceitou a Cristo? Ou você é mais inteligente do que o seu vizinho e você aceitou a Cristo? Então, como é que pode isso se desenrolar dentro do verso de Efésios 2:8, que a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não vem de vocês, mas vem de Deus, né? Vem do próprio Deus. Então, se foi alguma coisa que você alcançou, então no fundo a sua salvação depende da sua justiça. E se a justiça foi um dom, então por que Deus não deu esse mesmo dom a todos? Talvez não tenha sido porque você era mais justo, mas talvez tenha sido porque você era mais inteligente. Por que você é mais inteligente? É porque você estuda mais? Seria isso? Ou você é mais inteligente porque Deus lhe deu um dom de inteligência e absteve outros dessa inteligência? Bem, com certeza, a maioria dos cristãos que se apegam a essa visão da graça preveniente se afastaria de tais respostas. Elas veem uma arrogância implícita nessas respostas. Em vez disso, elas estão mais expostos a dizer o seguinte: não, eu escolho a Jesus porque reconheci minha desesperada necessidade dele. Isso certamente soa mais humilde. Mas eu preciso pressionar um pouco essa questão. Por que você reconhece sua desesperada necessidade de Cristo enquanto seu vizinho não o fez? Foi porque você era mais justo do que o seu vizinho ou mais inteligente? A pergunta fácil para os defensores da graça preveniente é porque algumas pessoas cooperam com ela, com essa graça, e outras não. A maneira que respondemos a essa pergunta vai revelar quão graciosa cremos na salvação como ela realmente é. A pergunta difícil é o seguinte: a Bíblia ensina esta doutrina da graça preveniente? E se ela ensina, aonde está essa doutrina? Concluímos que então a nossa salvação, ela parte do Senhor. Ela é do Senhor. A salvação é do Senhor, conforme diz o livro de Judas, né? Ele é aquele que nos regenera. Aqueles a quem ele regenera, vem a Cristo. Ninguém pode rejeitar quando Deus o regenera. A graça salvadora, ela vem de Deus e efetua praticamente aquilo que ele quer efetuar através da graça, unicamente a graça de Deus. Então, a graça preveniente
se você for parar para pensar, ela é um remendo na graça. Seria uma tentativa de negar as doutrinas da graça. Pense nisso. Será que você pode estar crendo em algo que foi inventado? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, deixe seus likes, seus comentários e se quiser se inscrever, seja bem-vindo a este canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.